Um bom momento a todos que nos escutam agora. Eu sou Rodrigo Corrêa, esse é o Balanço e Fúria, um podcast que tem a pretensão de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. Hoje a gente vai falar sobre um dos maiores fenômenos musicais e culturais que atravessam o nosso tempo, o rap. Quando a gente fala de rap, eu acho que é impossível não considerar a sua dimensão política, de fato, a sua dimensão de resistência e de organização. Mas eu acho que, como toda música de origem afrodiaspórica, tem um elemento espiritual e religioso notável. Aqui no Brasil, a gente costuma relacionar o samba ao candomblé, e no próprio Estados Unidos, quando a gente olha para a origem da música negra, tem aquele lance do spiritual e da religião protestante que circunda essa comunidade negra que começa a surgir no território estadunidense. Mas um aspecto do rap, que pelo menos no Brasil é pouco falado, difundido e, enfim, evidenciado, é a dimensão da religião islâmica na cultura hip-hop. E como isso também acaba influenciando algumas elaborações políticas desses músicos e artistas. Hoje o meu convidado ele vai tentar apresentar algumas pistas para a gente entender melhor essa relação entre islamismo e hip-hop nos anos 90 dos Estados Unidos. Marcola. Quem é você, Marcola? Boa noite, galera do podcast. Boa noite, Rodrigo. Primeiramente, obrigado pelo convite aí. Eu fiquei muito feliz de ser convidado para falar sobre esse tema que eu tenho tanto apreço e tenho tentado estudar ele aí de forma independente há um tempinho. Bom, eu sou Marcola, né? Conhecido assim na fotografia. Tenho 29 anos, sou designer de profissão, mas fotógrafo aí de paixão, né? De hobby. E o meu outro amor na vida é o rap, né? Que tá presente um tempo aí, sempre como ouvinte, nos últimos 5 anos como jornalista independente. Já escrevi pro Raplogia, já escrevi pro Rap Sheet, já participei do Genius Brasil, né? Como fotógrafo ali. E estamos sempre tentando pesquisar alguma coisa nova sobre o rap aí e os fenômenos que permeiam ele para além da sonoridade, né? Então acho que é isso, cara. Vamos nessa aí. Vai ser muito, muito bacana esse podcast hoje. Valeu, Marco. Ou Marcola. Eu agradeço demais também aí ter aceitado o convite, porque eu tomei consciência dos 5% muito recentemente. Graças a um amigo, o Léo, ele me deu um salve quando ele descobriu o Balanço e Fúria, ele veio me sugerir alguns temas e falou dos 5%ers. E quando ele falou que o Nas, o Hakim, enfim, um monte de gente que eu gosto muito são inspirados pelos 5%ers, eu fiquei indagado com essa coisa. Já fui procurar alguns textos e alguns vídeos, vi que em português tinha pouquíssimo registro, nenhuma tradução, talvez, e imediatamente eu pensei em transformar isso num episódio. E o Vini, que já participou desse podcast, te recomendou. Eu achei importante também te pegar no entusiasmo, que quando eu te mandei a mensagem, você já falou, caramba, eu tô pesquisando isso aqui alucinadamente. Peguei na hora certa aí, você no entusiasmo de pesquisa, pra gente trocar essa ideia, e eu acho que isso vai reverberar na nossa conversa. Inclusive o seu convite ele veio numa semana que eu tava trocando ideia com outro amigo, e eu tinha dito para ele que eu tinha muito desejo de poder colocar esse material em português pra galera, assim. Tenho muito amigo no rap que curte muito o slam, que curte muito essa coisa política, e foi na mesma semana que eu conversei com ele que o convite chegou, assim, foi engraçado até, e, aceitei de primeira, até pelo conteúdo que vocês têm aí. Eu acho que é extremamente importante a gente reafirmar o teor político da música, né, sempre. Legal, obrigado, mano. Pra gente começar, um dos fenômenos mais interessantes da sociabilidade negra americana ali, eu acho que a partir dos anos 30, que difere um pouco da sociabilidade negra latino-americana ou sul-americana, é esse lugar do islamismo como um elemento de junção ali, né? E uma coisa que ficou na minha cabeça, eu acho que até atravessou as nossas conversas em algum momento, é o que fez com que os Estados Unidos tivessem o islamismo como um elemento
talvez não central, mas um elemento importante e relevante, fundamental para a sociabilidade negra, para a criação de comunidades negras em torno de uma religião que não era necessariamente de matriz africana, da África mais central, ou da religião protestante que era predominante ali? Cara, eu acho que a gente tem que pensar sempre que o Islã, em primeiro lugar, ele é muito mal visto, né? Por todo o Ocidente, por questões muito antigas, né? Acho que a gente pode falar das cruzadas, pode falar do que ficou mais explícito depois das guerras do Iraque e do Afeganistão, né? Que a política americana foi uma política de combate ao islamismo e não a terroristas que usaram o Islã como uma forma de encobrir, né, a sua violência. E o Islã, ele sendo uma religião não branca, ele acaba tendo um apelo muito grande dentro da comunidade americana, justamente porque o cristianismo, eu falo do cristianismo não enquanto religião, mas enquanto estrutura política, né, ele é ainda muito mal visto, né, porque ele foi aliado de um Estado americano genocida e de outros estados por toda a América Latina e qualquer outro país que tenha recebido negros escravizados, né. Então acho que é importante a gente lembrar sempre que ele sendo uma religião não branca e tendo esse teor político tão forte dentro de si, desde sempre ele foi muito bem visto já, né? Você tem ali no tráfico negreiro, aproximadamente 30% desses negros eram muçulmanos, né? Que geralmente são negros do norte da África. A forma com que isso aconteceu na América Latina é muito doida, né? Porque você pensa que em Cuba se desenrolou uma religião que é a santeria. No Haiti você vai ter o voodoo, que já é mais ligado com a República do Benin ali, né? Dos negros que vieram da República do Benin. No Brasil você vai ter os iorubás predominantes e você vai ter os bantos em segundo lugar. E aqui você tem um candomblé que ele se divide em 3 nações no Brasil, né? Que é a Queto, né? Que são os iorubás, Angola, que são dos bantos, e a Jeje, que é uma nação que são dos negros do Benin, né? Nos Estados Unidos, isso acontece de um jeito muito diferente. A gente pode pensar que, de repente, isso aconteceu pela repressão que pode ter sido maior, ou por qualquer outro fator histórico que por algum motivo, lá nos Estados Unidos, a religião iorubá, os costumes iorubá, seja pela culinária, seja pela musicalidade, e seja pela crença, ela não se desenrolou como aqui. Então, você vai ter uma música americana que quase não tem instrumento de percussão, assim, né, como a gente tem aqui, por exemplo. E até os próprios instrumentos do samba, que foram criados já nos anos 70, 60, eles são oriundos desses instrumentos que a gente pode chamar de instrumentos religiosos, né? Então, os Estados Unidos, ele tem uma maneira muito peculiar de como que isso se desenrolou, né? Mas, por algum motivo, esses negros muçulmanos, eles conseguiram manter a sua cultura e a sua crença de uma maneira tão forte que no começo dos anos 1910, aí, mais especificamente 1913, você tem a fundação do Templo da Ciência dos Mouros, né? O que é esse Templo da Ciência dos Mouros? Ele foi criado por um cara chamado Noble Drew Ali. Esse cara era de Nova Jersey. E o princípio básico desse Templo da Ciência dos Mouros é a crença de que os afro-americanos eles são descendentes dos mouros, que é um povoado ali que está ali no norte da África, pegando um pouco da Ásia ali já. E ele dizia, o Noble, que esse povo era especificamente do Império Marroquino. A gente tem que entender que isso foi numa época em que as lutas de libertação ainda não estavam acontecendo, né, na África nem na América Latina, e que os negros eles não conseguiam ver a África como um lugar de segurança para eles, né, porque ainda que não houvesse as lutas de libertação, você tem ali a escravidão e um princípio da partilha da África, né, que vai acontecer já na Primeira Guerra Mundial um ano depois, já está muito próximo, né? Então esse templo ele foi fundado juntando uma série de crenças filosóficas e mitológicas que foi especificamente para fazer com que o negro pudesse se encontrar num lugar de conforto, segurança e grandeza, né? Então o templo ele pregava que esses negros eles eram descendentes direto dos mouros. E que os mouros eles eram um povo muito grande, um povo, né, vitorioso, ele tinha todo esse apelo. Ali em 1905, cara, a gente tem a guerra russo-nipônica, né? E o Japão ganhou essa guerra, e no momento dessa guerra, grande parte dos negros afro-americanos, eles comemoraram muito a vitória do Japão, porque eles acreditavam que uma vitória asiática, uma vitória do povo de cor amarela, era um princípio da vitória dos povos não brancos contra o racismo.
e contra os impérios brancos da Europa. Então se criou toda uma teoria em cima disso para que os negros que ousassem lutar contra esse racismo, eles pudessem se basear nela, né? Então você vai ter gente como o próprio Du Bois, que depois se tornou um panafricanista mais voltado para o socialismo, comemorando essa vitória, né? Comemorando, dizendo que o próximo levante, depois dos amarelos, seriam dos povos pretos e marrons, né? Que a gente chama de pardos no Brasil, né? Mas isso é uma outra discussão, né? Então o templo ele se criou em cima dessa narrativa de que os negros deveriam olhar para a Ásia, olhar essa guerra que o Japão venceu e se rebelar. A partir disso, se cria um conceito que é de extrema importância para entender tanto a nação do Islã quanto os 5%, que é o conceito de homem negro original asiático. Esse conceito ele surge a partir dessa guerra e a partir do Templo da Ciência dos Mouros, e ele começa a dizer que não, o negro original ele não é africano, ele é asiático. E isso é uma forma de amarrar toda essa ideia, tanto da guerra russo-japonesa, quanto a ideia do Templo da Ciência dos Mouros, quanto a ideia de que os negros africanos são descendentes dos mouros, né? Então essa é a pedra pilar aí da ideia, né, de todas essas nações, de todos esses agrupamentos de negros em volta de uma religião. E a gente vai entender isso melhor quando a gente for falar do Tan Clan, por exemplo, e das influências do Kung Fu. Mas eu acho que para entender mais ou menos como que se dá aí esse desenrolo dos negros muçulmanos, a gente tem que entender todo esse primeiro contexto e entender o conceito de negro original asiático. Pode estar sendo uma assimilação muito distante que eu vou fazer agora, pegar como um parâmetro um negócio muito distante. Mas pensar nessa coisa você falou do Du Bois aí, dele considerar que o processo de libertação que viria na sequência da libertação dos japoneses seria dos povos marrons e pretos, né? Isso me leva um pouco para algo que foi desenvolvido a partir do Partido dos Panteras Negras, que foi a Rainbow Coalition, que eram os ticanos, os orientais, os negros e até uns brancos, os rednecks ali, que eram a favor da libertação negra. E eu vejo essa coalizão mesmo, da coalizão algo que dialoga um pouco com essa concepção que a libertação ela ultrapassa o tempo e é como um efeito dominó, ele vai se desencadeando de povo oprimido em povo oprimido. E me levou para a Rainbow Coalition. Talvez não tenha nada a ver e é um salto um pouco distante de um período para o outro. Mas é um fenômeno meio tipicamente norte-americano, assim, tanto o da comunidade islâmica ser tão relevante na comunidade negra, quanto a dessa coalizão que já vem permeada por esse pensamento meio de coalizão arco-íris e tal, de juntar o ticano, os povos de cor, né? Porque nos Estados Unidos os povos de cor são os não brancos, na verdade. Então, o oriental, sim, o indígena, o preto, todo mundo. E é bem louco, né, mano? É bem louco esse lance aqui, esse paralelo que dá para traçar. Talvez não tenha relação nenhuma, talvez seja uma viagem da minha parte, mas é um fenômeno que corresponde ao mesmo lugar e talvez tenha a mesma essência na referência ali. Não, eu concordo. Eu acho que o Black Panther Party, ele é um passo além, né? Porque o Black Panther Party, ele rompe a barreira da raça, né? Ele vai falar que o problema não é o homem branco, né? O problema é o capitalismo. Tanto que você tem ali o partido, não sei se são panteras que se fala, mas Partido dos Panteras Brancas, Partido dos Panteras Marrons. Eles falam, o que o Black Panther Party falava, os brancos não podem adentrar o nosso partido, mas eles podem ter um partido parecido com o nosso e se juntar a nós nessa luta. Então, na década de 70, você vai ter reuniões do Black Panther Party com a Organização para a Libertação da Palestina, né? Uhum. Essa luta internacionalista, ela fica muito forte com o Black Panther Party. Eu acho que essas experiências anteriores, elas, tanto do Malcolm quanto do Dr. King, Nação do Islã, todas essas lutas anteriores, elas foram lutas importantes e com certeza eles estudaram, né? Se você pensar numa concepção materialista que o Black Panther Party tinha, né, de você absorver as lutas anteriores para você entender onde pode ter acontecido algum erro, o que deu certo e levar isso para frente. Tanto que o Partido dos Panteras Negras, ele era 100%, né, influenciado pelo Malcolm X, né? E o Malcolm X também vai dar esse giro depois da volta da Meca, né? Sim. Que ele deixa de acreditar que o homem branco é o demônio. Isso a gente vai falar bastante ainda. E ele passa a guinar cada vez mais para uma luta anticapitalista, né? Existe uma briga aí, né? Não só na academia quanto fora, se o Malcolm ele ainda era um nacionalista negro ou se ele voltou da Meca já socialista, né? Existe toda essa discussão, assim, e, bom,
acho que os dois lados têm os seus argumentos, né? Mas é interessante notar, né, porque essa ideia da causa asiática, ela ainda é uma ideia de luta contra o branco, né? Ainda se entende que o branco personifica todo o mal do mundo. E que isso depois vai mudar depois de alguns anos e algumas experiências materiais, né? E todas essas três referências que você trouxe da Nação do Islã, o Partido dos Panteras Negras e... Caramba, o Templo da Ciência dos Mouros. O Templo da Ciência dos Mouros são três organizações que têm o referencial voltado para a Ásia. Até o Partido dos Panteras Negras, eles tinham um apelo muito mais maoísta, um lance de solidariedade com Ho Chi Minh, do que voltado para um marxismo europeu, assim, para um socialismo europeu. Sim. Então, é bem interessante esse apelo asiático no imaginário político e espiritual dos Estados Unidos dos anos 60 para baixo. Assim. Pode estar sendo uma especulação, mas existem esses elementos em comum, pelo menos nesses três nomes que a gente mencionou, né? Sim, total. E na época do Black Panther Party existia um movimento de japoneses nos Estados Unidos. Eu não vou me lembrar o termo agora que os Estados Unidos se usava, mas era algo como se fosse não é bem crise, mas é a onda amarela, uma coisa assim que acontecia, né? A gente pode observar isso agora em 2019 para 20, né? Sim. Que existe todo um preconceito com o corona, as classes conservadoras e reacionárias brasileiras tentaram criar uma lógica de que é uma doença chinesa, carrega um racismo enorme essa fala, né? O próprio Trump, ele tentou bater nessa tecla, né? Só que na época existia um movimento muito grande de japoneses, chineses e orientais de qualquer nacionalidade e etnia, de solidariedade ao Partido dos Panteras Negras, né? E aí se você pensa que o Mao Tse Tung, ele era a maior referência da luta de libertação na África, e a maior referência da luta de libertação negra no geral, porque foi o primeiro país, de fato, a se libertar do feudalismo que não fosse um país branco, né? Porque você tem primeiro ali a Revolução Russa de 17, e se não me engano, a próxima revolução socialista que vai ter no mundo é a chinesa, que já é na década de 50, 49 ali, e o Mao se tornou, tipo, uma figura, ele é quase um pai pros caras, né? Se você pegar fotografias, assim, da época de fotojornalistas, você vai ver vários agrupamentos armados na África carregando cartaz do Mao, lendo o livro vermelho, tipo, o cara foi uma figura muito importante para os povos não brancos, né? E aí você vai ter, né, o Vietnã, enfim, eu acho que a maioria das lutas de libertação da África, assim, que se basearam no marxismo, elas tinham a figura do Mao como um guia. Sim. Eles financiaram fortemente também vários movimentos de guerrilha. Mas voltando um pouco para a questão do islamismo, esse primeiro momento que há uma consolidação do islamismo nos Estados Unidos, a partir dali há os códigos de conduta, a filosofia, as elaborações religiosas. Como que isso se desenvolve com o passar do tempo até chegar numa juventude de rua, numa juventude marginal? Qual que era a essência? Qual foi o processo de transformação que a filosofia precisou passar para acessar uma molecada muito mais jovem do que a galera religiosa mesmo, muçulmana, que cumpria com todos os quesitos, todas as responsabilidades espirituais que a religião demandava? Cara, nos anos 20, o Templo da Ciência dos Mouros ele se expande muito, né? Só que acontece uma ruptura, um desmembramento ali que cria alguns outros grupos menores e o templo continua andando ali com suas próprias pernas. Nesse desmembramento, você tem a Nação do Islã. A Nação do Islã ela foi fundada em 4 de julho de 1930, né? Então são aí 17 anos desde a fundação do Templo da Ciência dos Mouros. A nação foi fundada por um cara chamado W.D. Fard. Cara, esse cara, ele chegou em Detroit aí nos anos 30 e ele começou a percorrer uma série de guetos de principalmente negros e latinos também, né? Mas principalmente os negros. E ele alegava que ele veio da Meca para resgatar o homem negro do governo do diabo, que era o governo do homem branco. E ele passa a fazer esse ensinamento, e um outro ensinamento muito interessante, que é o que cria uma rixa entre os muçulmanos xiitas e sunitas, né, que são os muçulmanos ali do Oriente Médio, e esse Islã americano, que
os caras até meio que não consideram a nação do Islã como, de fato, um grupo de muçulmanos, né? Que é o fato de que o Fard falava que não existe um Deus como o Deus abraâmico, que fica ali sentado enquanto o mundo se desenrola. O Deus do homem negro não é um Deus misterioso que você não pode ver, mas o Deus do homem negro é o próprio negro. Então, quando ele fala que Deus não é uma figura inalcançável, mas é uma pessoa viva, isso causa, tipo, um rebuliço do caralho, porque os caras falam, tipo assim, como assim você tá falando que existe um politeísmo, né? Como que existe vários deuses? E aí isso deu uma briga danada entre os caras, mas enfim, essa ideia impregnou, né? Porque você pensa, você tem um monte de preto ali sofrendo o racismo no seu nível mais violento, passando necessidade, vivendo em gueto, chega um cara lá falando que ele é descendente de uma etnia asiática que é muito foda, e que ele é Deus e não um Deus que ele precisa acessar por meio de uma religião. Isso dá uma autoestima enorme pro cara, né? E aí, isso pegou muito forte na galera, né? Tanto que você vai ter a nação do Islã chegando a, tipo, 30 mil integrantes do nada, assim, né? Foi uma coisa que pegou muito forte entre os caras. E aí, o que o Fard falava era isso, que os homens negros são os próprios deuses e que ele precisa cortar a cabeça do diabo, que era o homem branco, né? E esse conceito do diabo homem branco, a gente vai chegar lá na frente, mas é um conceito filosófico criado pelos caras, mitológico, e que se baseia numa coisa que foi descoberta biologicamente. Isso que é muito louco, assim. Eu falo isso por quê, né? Porque existem vários mitos, por exemplo, de Jesus Cristo, né? Se fala do mito de Jesus Cristo vinculado aos deuses egípcios, né? Você tem a estrela que fica 3 dias ali no hemisfério sul, que ela não desce no dia 24. Você vai ter a astrologia, que ela se baseia no desenho ali das estrelas. Você tem essa ideia do homem branco, que os caras se basearam numa ideia biológica de que teve um certo momento na história que alguns genes do corpo humano começou a mudar e as pessoas foram clareando, né? Então isso é muito louco, mas a gente vai poder explicar isso melhor um pouco mais pra frente, né? Pra gente conseguir dar um parâmetro melhor sobre a nação do Islã, o Fard, ele teve um desentendimento com a polícia em 34 e ele desapareceu, assim. Tipo, ninguém sabe do que ele morreu, pra onde ele foi, o cara sumiu. E quando ele some, existe uma luta de poder na nação do Islã, que já era um grupo grande, mas ainda não era a nação do Islã que a gente conhece. E quem vence essa luta interna é o Elijah Muhammad, que foi o maior líder da nação do Islã que já existiu, assim, né? Por mais que o Farrakhan seja um cara foda, o Elijah, ele tem uma importância histórica na nação do Islã muito grande. E para quem viu o documentário sobre quem matou Malcolm X na Netflix, vai entender isso melhor, né? De quando tem aquela briga entre eles, de quem teria matado o Malcolm, e as pessoas que eram partidárias do Elijah falam do Malcolm de um jeito bem vulgar, assim. O cara tinha um poder muito grande. E o que acontece, né? O Elijah, ele fala que o Fard, ele era o verdadeiro Alá, né? E que ele era o mensageiro de Alá. Então não é o mensageiro de Alá do jeito que o Alcorão fala quem é Alá, mas do jeito que o próprio Fard definiu ser o homem negro, né? Então o Elijah era o mensageiro do Alá Fard, o cara que morreu e que criou essa nação. Então você tem um desenrolo da nação do Islã muito nessa lógica, né? Em algum momento da nossa conversa também, eu acho que esse é outro ponto de associação. Eu perguntei se havia alguma influência garveísta na coisa, porque essa conexão com pessoas vivas, com figuras vivas, que delegam uma espécie de mensagem para outros passarem adiante, me lembra um pouco o lance garveísta em relação ao Selassie. Sim, sim. Tem essa coisa do príncipe etíope que nasce e a partir daí o povo negro tem um lugar para retornar, tem a Etiópia de volta, a oportunidade do retorno. E é meio parecido com essa história do Elijah Muhammad como um herdeiro de uma pessoa viva, ou de uma pessoa que existiu de fato, e não esse Alá abstrato mais antigo, ou do islamismo tradicional, não sei se a gente pode chamar assim. Mas, no fim das contas, essas referências, elas se encontram. O garveísmo, que também é existente ali nos Estados Unidos, em algum momento ele se cruza em alguma leitura com o islamismo. Por que o islamismo nos Estados Unidos ele se dá de forma tão diferente, quase que desatrelada da coisa da África Central ali, original?
O que a gente tem que acho que pensar em primeiro momento, assim, né, por que que as outras etnias africanas, elas não cresceram a ponto de influenciar tanto a cultura americana, né? Por que que isso aconteceu? E quando você não tem uma grande referência de uma etnia para você manter a cultura africana, qualquer uma delas pode ser candidata a isso, né? Porque se a gente fizer um paralelo ao Brasil, a cultura iorubá e banto ela foi tão forte que praticamente grande parte da nossa culinária e da nossa música vem disso, né? Pega o samba, você pega o rap, que é um herdeiro legítimo do samba, isso é incontestável. A nossa culinária, vários dos nossos hábitos diários estão atrelados a essa religiosidade africana, né? E nos Estados Unidos isso não acontece, né? Se você pensar, por exemplo, na origem das músicas negras nos Estados Unidos, elas não têm muita influência, né, dessa musicalidade iorubá. Quando você tem o blues, quando você tem o jazz, eles são ritmos musicais que são criados com instrumentos brancos, né? Isso é engraçado. O samba teve um pouco disso também, né? O pandeiro, por exemplo, é um instrumento que veio de Portugal, mas o samba, ele ainda é um ritmo que ele tem a base dentro da religião africana, né? Se você pegar os ritmos negros dos Estados Unidos, eles é como se os caras estivessem tentando sobreviver com o que eles tiveram lá, né? E eu acho que isso que é o mais bonito, assim, de tudo, né? De como que a negritude procura sempre uma maneira inesperada de se manter viva. Seja num plano idealista, né, da ideia, seja num plano prático de sobrevivência, né? E o Islã acabou assumindo essa função, cara. Quando você tem uma nação do Islã já consolidada, dentro dessa ideia de que os homens negros são deuses e que eles têm um lugar ali, eles têm que se orgulhar, isso mexe muito nas estruturas, né, da comunidade preta em geral, né? E a Nação do Islã, ela se fortaleceu como um dos maiores grupos, eu acho que, cara, de todos os tempos, assim, e tendo ou não críticas a eles, porque no começo a Nação do Islã ela não era uma organização muito política, né? Na época do Malcolm também, isso gerou vários atritos entre ele e o Elijah, mas era um lugar ali de pertencimento, né, de agrupamento de negros, um lugar para os negros se sentirem entre os seus também, né. Então acho que a nação ela teve esse papel importante também. A relação com o garveísmo, eu acho que a gente não consegue separar muitas coisas, né, porque até o Black Panther Party, que segue uma outra ideia de libertação preta, eles tiveram uma influência do garveísmo, e aí eu volto, né, eu acho que quando se cria esse movimento, que eu acho que o Black Panther Party ele foi um movimento que chegou mais longe, assim, não da libertação material, mas das ideias mais libertadoras de verdade, assim, né? Se você envolve uma questão social, de classe, uma questão econômica, uma questão de se tornar um partido que realmente bateu de frente, assim, com o Estado americano, a gente consegue ter a concepção de que o Black Panther Party foi, acho que o maior movimento da história afro-americana ali, né? E eles também tiveram influências do Garvey, né? Independente de seguirem linhas políticas distintas, entendimentos distintos de como que o homem negro deveria se libertar, né? Então, Marcola, e no meio de toda essa efervescência que mistura a sociabilidade política e religião ou espiritualidade, os Five Percenters, que é onde os rappers se aglutinam ou bebem e se inspiram, eles são uma dissidência, ou os Five Percenters são uma dissidência do Nação do Islã, né? Isso. O que acontece, né? É engraçado que, apesar de ser um grupo religioso, a Nação do Islã não vem de uma ideia de uma libertação espiritual pós-morte, né? Era uma coisa muito material, assim, do aqui e agora, né? Isso que eu acho muito interessante, né? Diferente de outras religiões que, às vezes, elas buscam uma libertação espiritual e para além da vida, né? E o que acontece? A Nação do Islã se torna tão grande que eles precisam organizar aquilo lá, né? Você tem 30 mil membros e, tipo, como que você faz isso? Você tem uma expansão de mesquitas por todos os Estados Unidos. E aí o que acontece? O Elijah, ele era um cara que tinha um culto à personalidade muito forte, né? Ao contrário do Fard, fundador, que ele não queria muito essa ideia. O Elijah, ele se põe como uma pessoa inquestionável, né? Quando ele quando ele acessa esse poder na nação do Islã, ele organiza a casa ali e os caras precisam seguir as regras da casa, né? Eles precisam estar presentes ali nas reuniões, eles precisam ter uma vestimenta, eles precisam ter uma forma de conviver para fora do templo
que tem que estar ligada com o templo, né? E no próprio documentário do Malcolm mostra isso, né? A maneira com que eles tiravam as pessoas das ruas para tratar o vício em droga era muito severo, né? Eles amarravam pessoas lá que estavam em abstinência de heroína e é isso, assim. Então, muita gente não concordava. Porque muitos dos negros estavam envolvidos ali numa violência muito forte, né? A criminalidade estava muito alta, nasce ali dessa violência policial, nasce dessa miséria, né? É o que a gente vê no Brasil e no mundo inteiro. E muita gente não concordava, não tinha acesso a essa nação, né? Você não tinha como estar ali presente nas reuniões, com um terno maneiro, largar os seus vícios, de repente largar a sua vida no crime. E a nação não compactuava com isso, né? Então você vai ter uma, sei lá, chamar de fuga em massa aí, né? De dentro da nação, de um monte de gente que discordava disso, né? E aí é uma coisa mais interessante, né? Porque os ensinamentos da nação, eles fogem dos templos. Então você tem ali no Harlem a mesquita número 7, que é uma das mesquitas mais importantes da nação do Islã, a mesquita que o Malcolm foi ministro, a mesquita de onde surgiram os possíveis assassinos do Malcolm. É uma mesquita muito importante. Eu acho que é a mesquita também que o próprio Muhammad Ali frequentava. Não tenho certeza agora, mas estou jogando essa ideia. E esses ensinamentos fogem, né, da nação. Que ensinamentos são esses, né? A nação do Islã, ela se baseia numa ideia, ela não tem uma Bíblia, né? Mas o que acontece? O Fard, ele fazia um jogo de perguntas e respostas com Elijah Muhammad. E isso se chama Lições da Sabedoria Suprema. E são 120 lições. E ela funciona numa coisa meio de pergunta e resposta. Então o Fard falava assim pro Elijah. Quem que é Deus? O Elijah respondia, o homem negro. Quem que é o diabo? Aí ele respondia, o homem branco. E aí existia uma série de perguntas e respostas sobre isso, que era o livro ali sagrado dos caras, né? Para além desse ensinamento, a nação do Islã ela tinha um ensinamento muito forte baseado na numerologia, em outros elementos ali mitológicos, filosóficos, né? Três desses ensinamentos são, primeiro, um ensinamento sobre Yaqub, que é o mito de que foi um cientista que criou o homem branco para que ele dizimasse a população negra. E por isso que eu expliquei no começo ali sobre aquele lance biológico, né? Que eles meio que se apropriaram dessa coisa do gene ali, que embranqueceu a pele do ser humano, né? A segunda ideia é a ideia da sabedoria, não da sabedoria exatamente, né? Mas eles herdam esse ensinamento do Templo da Ciência dos Mouros, né? Do homem negro asiático original. E, na verdade, são 4 ideias. A terceira ideia é o alfabeto supremo. E a quarta ideia é a matemática suprema. Esses são os pilares ali da ideia que a nação do Islã tinha sobre o homem negro e o homem branco, né? Eu vou falar um pouco aí dessa sabedoria do alfabeto e da matemática um pouco mais pra frente, mas esses ensinamentos escapam da mesquita, na mão de um monte de gente. E um desses caras é o Clarence 13X. O Clarence 13X, ele era próximo do Malcolm, ele frequentava a mesquita ali do Harlem, mas ele era um criminoso. E o Clarence, ele vai preso por algum delito que ele cometeu. Quando ele sai da cadeia, ele se torna um líder comunitário do Harlem. Tanto que o prefeito de Nova York na época, ele felicita o Clarence publicamente pelos trabalhos que ele fez ali no Harlem. E ele foi muito importante, esse cara. Inclusive, ele foi o cara que ajudou a conter os distúrbios na morte do Malcolm e na morte do Dr. King. Enquanto vários estados americanos estavam, tipo assim, em chamas, Nova York estava tranquila. Porque ele foi o cara que conseguiu segurar aquela população preta para que eles não quebrassem, para não colocassem fogo, para que não houvesse morte, assim. Então ele é um líder comunitário muito importante ali. E o que ele faz? Ele sai da cadeia, ele já tinha esses ensinamentos da nação do Islã por ser um cara que frequentava a nação do Islã, e ele leva isso pra rua. Junto dele, uma outra molecada ali, chamada Blood Brothers, ou Harlem Six, eles também pegam essa sabedoria ali da nação e começam a passar isso pra frente entre a juventude que tá ali na rua. O Blood Brothers, ele é meio que o embrião dos 5%ers, né? E o que o Blood Brothers fazia? Eles ensinavam essa sabedoria para os moleques de entre 12 e 20 anos, era uma molecada super nova. Eles ensinavam karatê no terraço dos conjuntos habitacionais aí do Harlem. E eles andavam armados, com faca de madeira, com lâmina de 3 polegadas. E eram uns moleques que já estavam com aquela ideia da autodefesa, que também foi um embrião ali do Black Panther Party, né?
que vem também daquela fala do Malcolm X, né, por tudo meio necessário, que fica explícito que ele tá aberto ali a luta armada também. E o Blood Brothers, ele fazia essa, o que eu posso dizer, né, esse ensinamento, né, da nação, e esse ensinamento prático de karatê. E o que os moleques falavam? Eles falavam, já que você aprendeu isso com a gente, tanto o karatê quanto a filosofia, ensina para mais 10 pessoas agora. Então é uma coisa que, cara, é exponencial, velho. Se cada moleque ensinasse 10 pessoas, se tivesse 10 moleques, eram 100. Uhum. De 100, você ia pra muita gente. Então, tipo, o governo americano começou a ficar muito preocupado. E o cara que tava à frente da polícia, que eu agora não vou lembrar o nome, foi o mesmo cara que destruiu o Black Panther Party por dentro, assim. Que é o Edgar Hoover, se eu não me engano. É uma coisa assim. Ele já estava à frente da polícia nessa época, e os caras ficaram em choque. Falaram, pô, essa molecada tá aprendendo a lutar. Quando a polícia ia nos bairros, eles faziam posição de luta de karatê e ia pra cima dos polícias, assim. Se os polícias tivessem, tipo, de cacetete, eles iam pra cima de porrada. Cara. E os moleques também tinham um lance meio Robin Hood, assim. Eles entravam em loja de branco, roubava todos os mantimentos e largava as sacolas na casa das mulheres pretas, velho. Cara. Os moleques eram tipo terror, assim, eles eram terror, mano. Os caras começaram a ficar preocupados, falou, porra, se esses moleques ensinam 20 mil pessoas a lutar karatê, andar com navalha, a gente tá fudido. Mano, meio The Warriors. E começou a ficar preocupante pros caras, né, que falam, velho, tipo, fudeu, assim, se esses moleques se rebelar, fudeu, porque eram uns moleques muito novos, tipo, quantos moleques de 12 anos não tinha no Harlem naquela época, né? Então o Blood Brothers, ele é um grupo que existia na época até uma ideia de que eles existiam de fato, assim, os moleques ficaram meio, tipo, mito, assim, no bairro, tipo, esses moleques existem mesmo, a gente não sabe quem é. E eles são meio que um embrião ali dos 5%, eles são, tipo, sei lá, talvez sejam esses moleques que tiveram presente nos 5% depois, não se sabe, assim, porque era uma coisa muito... Porque na época tinha muito mais grupo, né? Tinha grupo de judeu negro, assim, que também queria se auto-organizar. Tinha outros grupos muçulmanos que tinha treta com outros grupos muçulmanos. Então ainda existia muito forte uma ideia de treta de gangue também, né? Quando os 5% surgem ali com o Clarence, ele tenta ensinar uma ideia de que ele não era nem pró-negro, nem anti-branco. E essa ideia ela foi muito contestada na época, né? O que você quer dizer com isso, né? Você não é a favor da nossa raça, você não é contra outra, o que você é, então? E depois você vai entender que, na verdade, ele era um cara que acreditava que a humanidade pudesse conviver em paz, né? Quando você conseguisse superar a questão de raça, a questão de classe, assim. Isso é muito interessante, que na época não ficou muito evidente, né? Só que aí o Clarence, ele tinha muita treta com polícia, ele tinha muita treta com outros grupos muçulmanos e ele apareceu morto, cara. Tipo, ninguém sabe quem matou ele. E ele foi morto a tiro e foi isso, assim, tipo... Os moleques ficaram desolados, porque o que acontece, né? O Clarence, ele tinha um papel de pai pra muito moleque preto que não tinha pai de verdade. Então ele era chamado de father pela galera. O pai, né? Ele era tipo o pai da molecada. E essa molecada, ela fica desolada, né? Porque você perde ali a sua... um cara, uma figura paterna, né? Um cara que te ensinava, que te dava dignidade, que tentava fazer com que você não caísse na criminalidade, também não fosse preso. Então essa molecada perdeu um cara importante, né? Quando o Clarence morre, os 5%ers tem... Não é uma ruptura, né? Mas você perde muito membro que fica muito mal com a situação. Outros membros, tipo, chutam balde, voltam pro crime, volta pro tráfico, volta para outros tipos de crime. Só que ele mantém ali uma galera, né? Ele mantém os filhos dele ali, né? E essa galera que vai conseguir levar pra frente a ideia dos 5%ers até hoje, que a gente consegue entender a dimensão que os caras têm, assim, né? Porque depois que o Clarence morre, o grupo começa a se disseminar, assim, de uma maneira muito, muito rápida, né? E você tem alguns 5%ers que vão para outros estados dos Estados Unidos, e eles vão levando a ideia. E muitos desses filhos do Clarence vão pra cadeia. E aí que é outro perigo, né? Eles começam a disseminar isso na cadeia. Então você pensa, tem uma população carcerária preta muito grande e uma ideia dessa começa a se propagar lá dentro, assim. Então foi outro momento que o governo ficou em choque, falou, putz, fudeu, tá ligado? Porque no fim das contas, quando você leva essas ideias do Islã ali, né, que estava restrito a um grupo religioso do qual eles não tinham acesso, e você leva isso para pessoas que estão na esquina,
fazendo alguma missão, ou pessoas que não necessariamente estão envolvidas no crime, mas estão ali vivendo aquela violência cotidiana, e você leva para uma população carcerária tão grande, isso espalha muito rápido, porque eram pessoas que às vezes nem conheciam esse tipo de ideia de libertação preta, né? Então isso se torna muito perigoso para um governo racista como é o dos Estados Unidos, mas também se torna uma experiência muito grande para uma população preta. Então, quando a gente segue essa linha vindo do templo da ciência dos mouros, a gente passa pela nação do Islã, passa pelos Blood Brothers e chega aos 5%, os 5%, eles são o ápice do espalhamento dessa ideia, assim. Tipo, eles são, cara, suprassumo, é onde a ideia chegou em todo mundo. Que até então estava restrita a uma negritude que conseguia ter acesso a esses espaços, né? Quando você consegue jogar isso para toda uma população que está envolvida numa criminalidade tão grande e com uma repressão policial tão grande, com uma miséria tão grande, isso vira uma bomba e se espalha que nem um vírus, né? Então, foi tudo muito rápido que aconteceu. Isso foi nos anos 70? Quando foi isso? Quando os 5%ers tomam essa forma, se dissemina? Quando o grupo surge, ele surge em 63, né? Quando você tem essa divisão aí, essa fuga da nação do Islã, em 63 o Clarence funda esse grupo, né? Em 67, 69 na verdade, o Clarence morre. Então, num espaço de 6 anos, o grupo que ainda estava restrito, olha, uma galerinha ali que estava entendendo um pouco da ideia, que estava entendendo se valia a pena. Para 69, 70, já começa a espalhar, né? Porque a molecada fala, pô, não vamos deixar a ideia do pai morrer, assim, né? E eles tinham um apreço muito grande pelo Clarence, porque ele era um cara que ele não se via como um líder, né? Ele se via como alguém mais velho mesmo, que estava ali para trazer uma ideia. Então, a própria ideia dos 5%ers é uma ideia mais horizontal. Você não tem um líder religioso, você não tem uma divisão administrativa, né? Você tem um agrupamento muito grande de negros e negras que estão ali compartilhando as suas ideias, né? Eu trago esse recorte de 10 anos, mais ou menos, um pouco mais de 10 anos talvez, dos anos 60 até metade dos anos 70, porque aconteceu muita coisa nos Estados Unidos nessa época em relação à comunidade negra, né? Da fundação do Partido dos Panteras Negras, à rebelião da prisão de Ática, muita coisa. Então, o establishment ali estava com as bases bem suscetíveis a qualquer tipo de tomada de potência assim das comunidades oprimidas. E eu imagino como que deve ter sido louco para uma molecada de rua mais nova nessa de aprender a lutar karatê e se defender e expropriar mercado para levar as paradas para casa, para a mãe, para a vizinha. É sensacional, é muito muito interessante isso, mano, muito interessante essa coisa que é meio instintiva, mas é espiritual e absolutamente política também. Sim, e até pegando um gancho que você falou sobre Ática, e também sobre o que você falou sobre os acontecimentos, os anos 60 foi uma bomba relógio, né? Porque em 64, o Malcolm é morto. Um ano depois, o Luther King é morto. O Black Panther Party surge em 66, se eu não me engano. Em 71, você tem a rebelião de Ática. E os registros policiais da época, isso que é muito louco, dizem que os 5%ers foram de extrema importância para que a rebelião acontecesse. Então, por mais que o grupo não fosse muito conhecido, quando eles entraram na cadeia, velho, com essa ideia, tipo, implodiu. E você tem uma rebelião que dura 3 dias, se eu não me engano. Morre refém, morre preso. É uma revolta bem violenta, assim, né? E os caras se espalharam ali dentro, né? Então você tem registro da polícia falando isso, né? Então 2 anos depois que o Clarence morre, você já tem os caras se espalhando dessa maneira, assim. Isso é muito louco. Caramba, que animal. E como que isso se propaga na década seguinte, se a gente está falando aí dos anos 70, se a gente pular 10 anos e cair nos anos 80 e o começo do rap, há algum elemento dos 5%ers no começo do rap ou ele só vai tomar forma a partir dos anos 90? Então, existem alguns, não necessariamente historiadores, mas jornalistas americanos, pessoas que escreveram sobre os 5%ers, e eu até posso passar essas referências aqui também, que dizem que o próprio DJ Kool Herc e o Afrika Bambaataa, né? Dizem que nas festas do Kool Herc, antes de ter aquela festa fatídica, né? Da irmã dele que vai ali fundar o hip hop,
os Five Percenters já estavam presentes, né? E explicar isso é fácil, né? Porque se é um movimento religioso de rua que está envolvido com o que a gente pode chamar de lupa e proletariado, né? Aquela galera à margem da margem. E o hip hop sai disso, fica até difícil você falar exatamente como aconteceu, né? Tava todo mundo no mesmo rolê, porque os caras que fundaram o hip hop certamente grande parte tava ali, né, fazendo o seu corre, tava ali tentando se virar de alguma maneira, eram os caras que estavam na Nação do Islã, que eram os caras que, um dia foram os Blood Brothers, que eram os caras que eram os Five Percenters. Então você tem todo esse bololô ali mesmo, né, você não consegue muito bem separar, né. E nas festas do Kool Herc os caras já frequentavam. A Zulu Nation, quando fundada pelo Bambata, ela se baseia em algumas ideologias, algumas filosofias dos Five Percenters, né? Então acho que antes de explicar melhor como que se desenvolve no rap, acho que é importante falar um pouco dessa crença filosófica de fato deles, né? Para além da ideia de Yakub, que é uma ideia que depois de um tempo vira uma polêmica que não se sustenta, da ideia do diabo branco, você tem ali o alfabeto supremo e a matemática suprema, né? O que são esses dois elementos? O alfabeto supremo, ele é uma coisa que o Clarence herdou da Nação do Islã, mas ele vai desenvolvendo melhor sozinho. Então ele foi um pensador também, né? O alfabeto supremo, ele diz que cada letra do alfabeto, ele tem um significado maior. Então você vai ter a letra A, que é Alá, que significa o ser supremo, o homem negro da Ásia, né? O único controlador e governante do universo. A letra B, que é Build and Destroy, que você pode traduzir como, sei lá, não é bem ser. Mas ela traz já um significado de existência, né? E é muito louco, né? Porque aí nesse momento do alfabeto, ele já se mistura com a matemática. Então a letra B, ela significa nascer. E nascer está vinculado com o número 9, porque o 9 é a quantidade de meses que a mulher gesta. Então é um processo muito louco, assim, de como eles começam a enxergar significado em letras e números, que isso vai formar nome de rapper e de pessoas que eram vinculadas aos Five Percenters. Eles vão tentar trabalhar uma numerologia que seja benéfica para o homem negro num plano das ideias. Eles eliminam palavras. Por exemplo, eles não falavam hello para ninguém porque tinha a sonoridade de hell, de inferno. Então eles tiraram essa palavra e falaram, vocês não podem mais falar hello. Vocês têm que falar de um outro jeito. E aí nasce a saudação Peace God, que eles usam até hoje. Que o rap usou muito também, né? Então o alfabeto supremo, ele tá muito nessa lógica de mudar a maneira como que você pensa. E que a forma que você pensa vai se refletir no plano material. O alfabeto, eu posso te mandar depois os links, assim, porque eu não vou conseguir falar tudo aqui agora, mas é muito interessante de ler, assim, né? E ele é composto por todas as letras do alfabeto romano, e cada uma delas tem um significado. A matemática suprema, que é um outro pilar muito importante, não é uma matemática como a gente pensa na realidade, não. É uma matemática em que cada número também tem o seu significado, de 0 a 9, que são todos os números necessários para compor qualquer outro tipo de número, né? Então, você vai ter, tipo, o número 1, que é knowledge, que é o conhecimento. E aí se explica que o conhecimento é o acúmulo de fatos por meio da observação, aprendizagem e respeito. O número 2 é o wisdom, sabedoria. Então, a sabedoria para eles é o quê? São palavras sábias sendo ditas. O número 3 é understand, compreensão. E aí, o que eles fazem? Eles falam que a compreensão é 1 mais 2, ou seja, a compreensão é o acúmulo entre o conhecimento com o número 1, a sabedoria com o número 2, que surge, o número 3 que é a compreensão. O número 7, ele significa Allah, que seria Deus, mas seria o homem negro Deus, né? Não aquela divindade, né, que a gente já explicou. E aí você tem o número 9, que é o Born, e o número 0, que vai ser muito importante pra gente falar pro hip hop, é o Cypher. O Cypher, ele é o quê? Ele é a conclusão de um círculo que consiste em 360 graus, sendo que 120 graus é o conhecimento, 120 graus sabedoria e 120 graus é a compreensão. Isso forma um círculo completo. Os Five Percenters, quando eles iam ensinar pessoas na rua, eles não falavam que estavam ensinando, eles falavam que estavam construindo. Essas construções eram feitas em círculo. Os caras se reuniam em círculo e eles faziam ali a construção deles. Que é uma troca de ideia, né? Um ensinamento dos mais velhos para os mais novos. E isso é o cipher para eles. Então, quando você pensa nessa linguística que é criada em torno disso, isso virou gíria na rua rápido. Porque
A partir daquele momento, qualquer pessoa começou a saudar o outro com peace, peace God. Qualquer pessoa começou a falar words bond, tipo, palavra é vínculo. Qualquer um começou a falar keep it real, que é uma gíria muito famosa no rap também, né? Se mantenha real. Break it down também é uma outra gíria que se originou dos 5%ers. Então isso se disseminou muito rápido, porque você tem uma molecada que tá na rua trocando ideia, os caras começam a falar gíria para um outro, é que nem meme, né? Que nem gíria que se espalha aqui no Brasil. E isso ficou muito forte dentro daquela comunidade. Só que o que acontece? Não só as gírias, como os próprios membros dos 5% eles estavam presentes ali no hip hop, nas festas. Eles cumpriam a função que a própria Zulu Nation começou a cumprir depois, que era o quê? De apaziguamento. Eles falavam... O Clarence, na época, dizia que os 5%ers eram uma guinada da luta por território para a luta por raça. Então, quando você tem ali o hip hop que o Bambata fez com a Zulu Nation, de pegar aquele monte de gangue e falar, cara, para de se matar, vocês precisam se ajudar, velho. Então, isso é uma guinada entre luta entre negros para uma luta de raça, e não necessariamente contra a raça branca, mas uma luta nacionalista preta, de se fortalecer enquanto preto, né? Uhum. Então você tem a fundação do hip hop em cima desse momento, assim, né? Dentro desses membros que estavam ali tentando pregar essa ideia de paz entre si, porque quando o hip hop se fundou, não era paz e amor, né? As guerras de gangue aconteciam ainda. Você estava num movimento muito efervescente, você tinha gangue de latino, você tinha gangue de preto, e dentre os pretos latinos e os marrons tinha uma série de gangue que estava tretando por território por qualquer outra besteira, como a gente teve aqui, muito presente em São Paulo, né? Você tem ali as brigas entre Zona Leste e Sul, Norte e Oeste, os caras pisavam no pé do outro no baile e dava morte. É tudo igual era aqui. Então você tem um hip hop sendo fundado em cima desse momento, né? Dessa efervescência ali, que teve as mortes ainda recentes de líderes negros. O movimento negro ele fica meio órfão, né? Porque o Black Panther Party, apesar de ser um movimento que expandiu muito, ele caiu do nada também, né? A repressão que fizeram no Black Panther Party, a morte do Fred Hampton, a prisão do... Puta, esqueci o nome dele agora, mas ele era o presidente do Black Panther Party. Você tem a prisão de líderes, você tem a morte de líderes, você tem líderes fugindo, sendo assassinados por outros negros. Eles estão órfãos ali, né, de referência, né? O hip hop, ele meio que acessa esse vazio também, né? Pra ter ali um espaço de acolhimento, né? Porque o hip hop, ele não era o hip hop na época. Ele era só um grupo de gente que dançava, que grafitava, uns caras que já sabiam tocar, você não tinha nem MC na época, né? Quando você vai ter MC, você vai ter os MCs que eram de fato mestres de cerimônia, que eram pessoas que apresentavam as festas, que isso evolui para os rappers, né? Então é muito louco, porque o hip hop ele se origina nesse momento e com essas ideologias transitando ali em volta de si, né? Cara, esse lance cabalístico, eu posso estar viajando, eu vou tentar elaborar aqui a minha leitura da coisa. Se a gente pega a história do islamismo nos Estados Unidos e a gente percebe o desenvolvimento espiritual, religioso negro ali junto da formação musical, como você disse no começo, era algo distante de uma expressão africana, iorubá ou banto e tal. Era um lance com pouco tambor. As músicas começam a ser tocadas com instrumentos dos brancos, e a religião que era assimilada era uma religião, ou era a protestante, que era a religião branca, e a muçulmana, ali, o islamismo, ela se dá nos Estados Unidos de uma forma muito própria, né? E quando rola o lance dos 5%ers, ela assume uma posição ainda mais autêntica, no sentido de elaborar um próprio vocabulário, um próprio repertório, uma própria cabala. E eu fico pensando em como essa elaboração não é também um movimento de descolonização, já que a música feita foi uma música feita com que restou do instrumento dos brancos em algum nível, e Sim. a religião também foi uma religião elaborada a partir de muito sincretismo. Quando a gente vê o surgimento dos 5%ers, parece ser nada mais radical para um movimento de descolonização até de um imaginário, de um vocabulário, de uma forma de se relacionar um com o outro, porque essa abolição da palavra hello, por exemplo, pode parecer meio besta, não sei, é só uma palavra, mas como você disse, era sobre formar um outro modo de pensar, um outro modo de inteligir o que acontece no mundo, assim, a partir de uma perspectiva preta, talvez. Não sei qual que era o que o Clarence pensava naquele momento, mas ouvindo essa história e toda a trajetória do islamismo americano, me parece que nesse momento, não sei se conscientemente, mas o movimento era muito de
descolonizar a própria cabeça ali, a própria forma de se relacionar com a palavra e com o alfabeto romano, com os números, enfim, com tudo que tinha sido herdado de um ocidente que sequestrou pessoas que tinham uma outra forma de se relacionar com o próprio número e com o próprio alfabeto, enfim. Então isso é uma coisa muito louca. Sim. E esse Isso é muito foda. Não, na verdade, eu ia pegar um gancho no que você falou sobre descolonizar também a palavra, porque fazendo um paralelo, na religião Yorubá, né, que se tornou candomblé de Queto, você tem os encantamentos, né? Então, quando você faz o ritual de encantar as folhas, que se chama saçanha, você tem os ofós, que os ofós são palavras encantadas que se usam nas casas de matriz africana para despertar o poder medicinal das plantas, né? Então, se você vê, por exemplo, uma arruda, ela é só uma arruda. Quando você faz um ritual ali dos encantamentos com a palavra que são os ofós, ela se torna uma arruda que pode curar seja o que for. Então é muito louco pensar nesse paralelo, porque você tem ali os africanos dizendo que você, com o poder da palavra, pode encantar folhas, e você tem os five percenters falando de palavra é vínculo, words bond. Que palavra é vínculo, tipo, você tem que saber o que você fala. Você tem que pensar no que você fala. Você não pode falar qualquer coisa, porque você está criando um vínculo com aquele pensamento que vai gerar aquela ação no plano material. Então isso é muito louco, né? É o proceder, né? Exatamente, traduzindo. Não, mas, cara, não, é muito. Esse lance das palavras ali que depois se tornam gírias, quando a gente vai ver a razão da coisa, é muito bonito, mano. Esse lance de palavra é vínculo. E quando a gente se livra do contaminado, que tá o Keep It Real, por exemplo, que vira um clichêzão, é bonito demais também, assim. Se distancia totalmente de um clichê que às vezes a gente olha hoje e parece ser meio batido. É um negócio muito bonito. Até a soma do 1 mais 2, 3, que dá o entendimento. 1 mais 2, que é a sabedoria com a compreensão que gera o entendimento. Parece óbvio, mas é profundo isso, na verdade, mano. Isso é muito profundo. Exatamente. E só efeito de exemplo, o Hakim, ele tem um som que chama When I Be On The Mic. E ele poderia usar, por exemplo, o IB, quer dizer, o NIB, no caso B e E, só que no título tá só a letra B. Então isso é uma influência direta do alfabeto supremo do Islã. Uhum. Né? O When I Be On The Mic, tipo, quando eu estou no microfone, quando eu tô com o microfone na mão. Porque se tinha uma ideia no hip hop de que quando você pega o microfone de outro deus, o microfone tá abençoado, né? E o deus são esses caras, né? Porque o segundo nome da nação dos Five Percenters são nação dos deuses e da terra, né? Os homens negros são deuses sóis e as mulheres são terra. Então quando ele fala When I Be On The Mic, ele vai todo naquele contexto de que a letra B significa ser ou estar, que está vinculado com o número 9, que é o nascimento. Então, tipo, você começa a pensar que o significado é muito mais complexo do que só quando eu estou com o microfone na mão, né? Uhum. E esse tipo de nomenclatura, você vai, cara, nos anos 90, eu, sei lá, chuto que no mínimo 80% dos rappers e dos grupos fizeram isso, assim. A gente já pode colar para os anos 90 ou tem mais alguma coisa no meio do caminho, assim, que a gente precisa se apropriar antes para entender como que se dá no rap? Eu acho que antes de falar dos anos 90, a gente tem que falar dos 80, né? Porque o hip hop, ele tem uma mudança brusca, né? Quando o Hakim aparece e o Big Daddy Kane, eles pegam uma coisa do MC que ainda é aquele cara que faz algumas rimas ali, mas tudo muito travado. Eles trazem um flow e uma lírica completamente distintas, né? Então se fala que o primeiro disco do Eric B. Rakim, ele é um marco histórico no hip hop, porque ele funda um novo flow, uma nova lírica. E todo mundo começa a olhar pra ele e fala, puta, esse cara é foda, eu quero fazer igual esse cara. Que nem a galera fazia nos anos 70, quando tinham figuras no rap que tinham um visu muito foda, ou com um jeito de cantar muito foda, e a galera falava, pô, quero investir igual esse cara. Né? Tanto que na questão dos b-boys também é uma coisa interessante, né, sobre os Five Percenters. Aquela postura do b-boy de ficar de braço cruzado é uma postura dos Five Percenters, por exemplo. Tem uma foto muito famosa do Jamel Shabazz, que ele mostra tipo 4 moleques na esquina, de braço cruzado e com o pé encostado na parede. Essa era a postura que os Five Percenters usavam para ficar na esquina para se diferenciar dos outros tipos de cara que estavam lá. Então quando você olhava esse cara, você falava, pô, esse cara é um Five Percenter. E ele já tinha um puta de um respeito, assim. Tanto por medo, quanto pelo que eles propagavam, né?
Então, quando você tem a batalha de b-boy, que os b-boy, tipo, fazem o passe e depois colocam a mão cruzada, isso é um elemento que foi herdado dos Five Percenters, né? Então, você tem ali o movimento do breakdance que já existe, mas o rap, num sentido mais de MC, ele tá engatinhando, né? Então, quando o Eric B e o Hakim lançam esse disco, e quando o Big Daddy Kane aparece, o rap como um todo ele muda, né? E aí você tem a Boogie Down Productions, tem o KRS-One, você vai ter no começo dos anos 90 ali a Bridge War, né? Que era a briga do KRS-One, que era do Bronx, com uma galera que é de outro bairro de Nova York. E todos esses caras já estavam carregando ali essa ideia dos 5% pra frente. Você pode achar na internet facilmente fotos do Hakim com jaqueta com o símbolo dos 5%, né? Que é uma estrela com um 7 no meio. E o 7 faz alusão a Deus, né? Então aquilo mostra que o Hakim com 7 nas costas, ele é um homem negro, portanto ele é um deus também. A palavra Allah em inglês, ela é escrita diferente, né? É A-L-L-A-H. E o Clarence dizia que a palavra significava arm, leg, arm, head, né? Que seriam os 2 braços, as 2 pernas e a cabeça, que é o que compõe um ser humano, né? Então, Allah escrito dessa forma mostra que Allah é um ser humano vivo. Ele tem braços, tem pernas e tem cabeça. Ele não é um ser misterioso. Então, quando o Hakim aparece com essa jaqueta, com esse 7, a galera fica, mano, que é isso, cara? Esse cara rimando desse jeito. E ele já vinha colocando a matemática na rima, ele já vinha colocando termos dos 5% nas rimas. Quem já era do rolê já entendia. Quem andava com esses caras e conhecia a gíria já entendia. Então, o Hakim, junto do Big Daddy Kane e mais algumas outras pessoas, eles foram os caras que, de fato, colocaram a ideia dos 5% nas letras, né? Porque até então você tinha só gente usando colar, usando uma camiseta. Quando você tem aquilo dito numa rima, isso é muito forte, né? Até porque muita gente poderia não entender, por exemplo, o que tá dizendo, né? Às vezes o cara na rima vai se referir a mulher como uma terra, earth, ou fala que ele é o sol, tipo, o que o cara tá falando? O que é isso? E aí depois o cara vai entender que, pô, eu sou o sol porque eu sou um devoto dos 5%, eu sou a terra porque eu sou uma mulher nos 5%, né? Então, cara, isso se disseminou igual uma bomba, assim, nos anos 80. Mas eles foram os primeiros caras a trazer isso à tona mesmo, assim, né? A colocar na ordem do dia mesmo no rap e a levar essa ideia, esses ideais mesmo de vida e visualmente mesmo nas roupas e nas palavras que eles usavam ali no rap que eles faziam, né? Tanto que o Raycon, ele tem uma citação muito foda que ele fala que quando você olha para irmãos como o Hakim, que adquiriram um autoconhecimento que vinha com tantas palavras diferentes e trazendo sentido, isso tornou todos os rappers mais líricos e mais inteligentes, né? Então, o conceito de lírica também, né, vem de um conceito de você colocar novas palavras, de você conseguir rimar com coisas novas, de você mudar a estrutura de uma rima, a entonação que você tem. Então, um cara trazendo essas ideias, ele trouxe uma nova inteligência pro rap, né? Deu uma nova maneira de se você fazer rap. Tanto que você tem os anos 90 que, pô, foi tipo a era de ouro do rap até hoje, né? Você não teve uma outra era de ouro do hip hop, você teve tipo os anos 90, né? Aí nos anos 90, para além dos elementos que compõem as letras, a gente pode perceber também uma influência dos 5%ers na composição dos próprios nomes dos grupos e dos artistas, né? Exatamente. Você vai ter o Lord Jamar, né? Que acontece, né? A partir do alfabeto supremo, porque os 5% eles não se consideravam muçulmanos, né? Isso é muito louco. Eles herdam toda essa filosofia da nação do Islã, mas eles não falam que são muçulmanos. Eles falam que o que eles estão pregando é uma filosofia de vida, não uma religião. Então você poderia ter uma outra crença religiosa e ser um 5%, por exemplo, né? Então, isso é uma coisa muito doida. Os caras começam a pegar essas palavras do alfabeto e começam a compor os próprios nomes deles. Então você tem um cara conhecido entre eles que se chama Alabi, tipo, nascido em Alá. O que significa isso, né? Você vai ter gente do A-Tribe, por exemplo. O próprio Hakim, se eu não me engano, ele tem uma influência. O Eric B, nítido, né? Porque ele tem um B no nome ali, nascido Eric. Tipo, o que significa isso? E eu acho que no rap ainda não tem tanta gente com o nome composto com os significados dos 5%ers. Mas no grupo mesmo, pessoas que são devotas dessa filosofia, todo mundo mudou o nome, né? Porque eles não colocavam nomes muçulmanos necessariamente. Você tinha o nome Alá, que eles deram outro significado, que não era mais vinculado ao Islã necessariamente. Mas você tinha Allah God, por exemplo, Allah Winston.
lá Knowledge. Músicas, por exemplo, do Raycon, que chama Knowledge God, né? Que é do primeiro disco dele, que é um clássico. Eu acho que dentro das músicas mesmo do rap, você vai ter mais nomes vinculados à filosofia dos caras mesmo, assim. A Erykah Badu, por exemplo, On and On, que é a música mais famosa dela, ela tem um refrão falando sobre os Five Percenters e o filho dela chama Seven. Então, pra você ver que a influência ela tá muito mais nas entrelinhas, assim, né? Sim. De todos eles, assim. Você havia comentado sobre uma galera, tipo, com Lorde, com nome composto por Lorde e outras. Essa menção tem a ver com os Five Percenters também? Então, o Lorde Amar, sim, porque ele é um cara que ele foi um dos pioneiros, né? Dentro do rap a tá junto com os Five Percenters também. E ele até hoje é presente, né? No canal no YouTube dos caras, chama Escola de Alá. Ele tá sempre fazendo beat ali, tipo, no canal deles e ensinando a matemática, ensinando conhecimento. O nome dele é vinculado à nação, sim. De cabeça, não sei te dizer o que significa o alfabeto supremo, mas ele tem essa influência. Ele é um cara que até hoje tá presente com os caras, né? Tipo, dos Five Percenters, né? Não é um cara que. Porque teve muito isso, né? Teve muito rapper que às vezes pegou só as gírias ali e jogou pra frente. Teve uns caras que na época acreditaram muito no que a nação falava, mas se distanciou por algum motivo. Mas tem caras que até hoje eles carregam essa filosofia e essa presença, né? Tanto que, dando um pulo aqui rapidinho temporal, não faz muito tempo que o Jay-Z apareceu com uma foto com a Beyoncé com o colar dos Five Percenters. E isso deu uma puta de uma treta, assim, porque os caras falaram na internet, pra entrevistas pra alguns sites, falando que o Jay-Z não era da nação e que ele tinha que ter vergonha de usar aquele colar porque ele não ajudava nada, que ele era um bilionário que não ajudava ninguém, assim. Uhum. Isso é muito louco, porque uma coisa que a gente acabou deixando passar, eu deixei passar, mas que é muito importante falar, né, que é o que são 5%, né? Então, na filosofia você tem ali 10% da humanidade que são os ricos, 85% da humanidade que são pessoas que não conhecem a verdade, e 5% de pessoas que são os pobres professores justos, que são os Five Percenters, né? Então, quando eles reclamam do Jay-Z usando isso, ser um bilionário, isso é muito simbólico, né? Porque, beleza, você é um cara preto, mas você é um cara bilionário, você, tipo, não tá ajudando a gente. Então, é muito doido pensar por esse lado, né? A gente pode fazer um paralelo, por exemplo, entre burguesia e proletariado, nessa ideia deles facilmente, né? Uhum. Você tem uma burguesia pequena, você tem uma grande massa que tá aí, às vezes, votando num candidato progressista, num conservador, tentando só se ajeitar na vida. Você tem uma porcentagem melhor de uma galera que já tem uma consciência de classe melhor, que já entende os processos do sistema que a gente vive e que quer conseguir fazer o trabalho de base com esses 85%, né? Esse paralelo dá para traçar fácil. Também a materialidade do objeto de transformação, né? Que é a vida cotidiana, a vida vivida, o agora. Isso também. E como que a galera se relaciona com os oriundos, Five Percenters, e acabaram tomando uma dimensão gigantesca? Porque quando a gente fala dos nomes do rap dos anos 90, todos eles se tornaram uma instituição por si só, né? O Wu-Tang Clan, o Nas, são pessoas, grupos, tem um vínculo profundo ali, né? Então, eu acho que tudo gira em torno de uma questão de respeito, assim, né? Do quanto você respeita aquele movimento, do quanto você, às vezes, pode auxiliar esse movimento, do quanto você pode estar presente naquele movimento e do que você pode ter feito por ele na vida em algum momento, assim, né? Porque eu usei o exemplo do Jay-Z, mas ele foi um cara que, em alguns sons, ele fez rimas sobre os Five Percenters, assim, né? Mas não é uma relação conturbada. Eles não têm exatamente um problema com essa galera, assim. Porque os Five Percenters eles são um movimento bem. A mídia cai em cima muito dos caras, né? Porque eles chamam um movimento racista, né? Eles falam que é um movimento anti-branco. Isso é muito louco, né? Mas é o trabalho que a mídia faz geralmente com qualquer movimento preto, né? Isso a gente sabe muito bem. Mas a própria mídia não consegue compreender muito bem o que esses caras são, né? O que eles querem de verdade? Por que eles se chamam dessa maneira? Por que eles falam desse jeito difícil, né? A mídia também não consegue entender muito bem. E muita gente na época, novo pra caramba, posso pensar que o Nas fez o Merrick com 20 para 21 anos, se eu não me engano. O Moby Deep lançou disco com 20 anos. Galera muito nova. Naquela efervescência de ideias e às vezes também de você querer compor alguma coisa, de você estar influenciado por aquilo, muitos rappers, tipo, rimaram sobre os caras, mas não continuaram com a ideia, né? Porque acho também que a beleza também da música é de que às vezes você fala do momento que você viveu, né?
e de que num outro momento você tá com outro pensamento, de um outro jeito. Mas não é uma relação conturbada, é uma relação tranquila e existe muito respeito, mas também acho que muitos rappers se dissociaram da imagem por esses motivos que eu trouxe, né, da mídia traçar como um grupo marginal, um grupo violento, um grupo racista. Mas tem ali seus rappers que estão até hoje, inclusive o Tanclan inteiro, né? Que o Tanclan, tipo, eu acho que foi a virada no movimento. Eles foram porta-voz de fato, assim. O Tanclan, ele levou para um outro nível a referência a esse grupo, assim. O Gangstar tem alguma relação? Eu tava vendo essa semana um clipe, o último clipe que eles lançaram com J. Cole, eu acho, Family and Loyalty, que tem uma parte do clipe que eles estão na frente de uma mesquita, não sei se dá pra chamar de mesquita, com um set. No set na janela, enfim, não sei se é uma mesquita, não sei o que é, sim, sim. mas eles estão na frente de um lugar que tem um vidro com um adesivo gigantesco, assim, da estrela com set no meio, e é um clipe recente, um clipe desse ano. Então, cara, o Guru, ele era muçulmano, né? Ele era muçulmano e ele teve a proximidade, sim, com os Cyber Percenters, assim como o DJ Premier também teve. E esse lugar que você comentou é a Ala School. Ala School, que é tipo a sede deles ali, dos Cyber Percenters, e é onde acontecem os parlamentos, né? Eles chamam de parlamentos as reuniões. Então, são os parlamentos que eles têm ali, né? Eles não chamam de mesquita. Mas é um lugar único que fica ali no Harlem, e que eles se reúnem ali e às vezes precisa fazer algum outro tipo de evento, eles fazem em outros lugares maiores. Mas geralmente tudo acontece na High School ali. Mas o Gangstar, ele, o Guru, ele, tipo, ele tem uma influência muito forte dos caras, assim, né? E aí que tá, né? É difícil falar de quem não teve, né? Porque o Nas, na Life is a Beat, por exemplo, o AZ, que, tipo, os caras consideram o melhor verso da história do rap, ele fala uma coisa muito foda, que é tipo, nós estávamos andando com os Cyber Percenters, mas em algum momento as coisas mudaram e a gente começou a se sentir mal, assim, uma parada tipo nessa linha, não é tradução necessariamente literal, né? De que, pô, e aí é que tá, né? Depois que você tem ali, nos anos 90 alguns episódios de violência policial, se não me engano, com o Rodney King, acho que é o nome do cara. Isso, o Rodney King, que em 92 tem os tumultos, né? Por ele ter sido preso, o rap muda também, né? Então o gangsta rap, que ele surge ali nos 80, com o NWA, aí você tem o Dr. Dre, Snoop Dogg, e você tem aquele momento que o rap da Costa Leste ele tá mais parado, essa influência do gangsta rap chega, né? Então, com esse lance do Rodney King, o rap mudou muito. Então você já tem, por exemplo, em 93, 36 Chambers, que é o primeiro disco do Tan Clan, que é uma parada meio gangsta rap, mas é uma parada mais nóia, que tem as influências asiáticas ali. Em 94 você tem o Mac, do Nas. Em 95 você tem The Infamous, do Moby Deep. Em 97 você tem The War Report, que é do Capone Noriega. E o próprio Noriega conta em vídeos que na cadeia os Cyber Percenters tipo, se aproximaram muito dele, assim. E ele tava com um colarzão no vídeo, assim. Então você pega essa levada toda de disco de gangsta rap, da Costa Leste ali, de Nova York, e todo mundo foi influenciado por isso, né? Sem contar Erykah Badu, Jingle Planet, de eletrônica, que é tipo o maior expoente, assim, pra mim, é o cara que, puta, que ele mais propaga essa mensagem mesmo da nação do Islã, do Cyber Percenters, do Islã preto. Ele é um cara também que ele tem uma visão sobre o judaísmo muito bacana, que não é uma visão de guerra assim mesmo. Em várias rimas dele você consegue perceber isso. Cara, todo mundo foi pego por isso assim nos anos 90. Não teve quem não foi influenciado. O próprio Prod mesmo, ele no livro dele conta da influência que ele teve. Ele acusa o Jay-Z de várias paradas. Mas todo mundo que tava ali foi influenciado, cara. Tipo, os rap dos anos 90, tipo, você pode ouvir uma série de discos que você vai achar influência. E o que aconteceu comigo vai acontecer com qualquer pessoa que entenda, né? Se você começa a entender um pouco do alfabeto e entender as palavras-chave deles que se tornaram gírias, você começa a pegar de cabeça na hora, assim. Mas o Wu-Tang Clan, ele levou para um outro nível, né? Porque o RZA, o nome dele, o Z, significa Zig Zag Zig, que é a letra Z do alfabeto supremo. O Diza também tem as letras do nome baseadas nisso. O ODB também tinha. E quando você tem o 36 Chambers e você tem toda aquela influência do karatê e dos filmes asiáticos, a gente pode retomar aquela ideia do homem negro original asiático, retomar aquela ideia da guerra russo-nipônica
retomar aquela ideia de que o Homem Amarelo é um parceiro do Homem Negro e uma enxurrada de influência dos Five Percenters, né? O Reese até hoje ele faz isso, ele tem muita música que fala disso. O Raycon fala muito disso, Method Man, Ghostface Killah. O Wu-Tang Clan, ele tinha um mentor espiritual, né? Que era o Popeye, que ele era um mentor filosófico do grupo. E ele era um Five Percenter, ele que ditava ali a ideologia dos caras. E ele participou do disco do Lord Jamar, que chama The Five Percenters. E, cara, o Wu-Tang Clan, tipo, levou num nível surreal, porque eles tiveram um alcance muito maior do que, por exemplo, o Rakim e a Eric B tiveram, né? Você pensa que o Wu-Tang Clan é o maior grupo da história do rap, assim, tipo, os racionais dos caras. A mensagem dos Five Percenters, tipo, chegou em muito lugar por causa deles. E eles foram os primeiros a serem influenciados pelo Eric B, o Rakim, e pelo Daddy Big, Daddy Kane, né? Porque até então você não tinha esse movimento Five Percenters muito forte fora de Nova York. Você não tinha muitos lugares ali que os caras se baseavam. Existem, obviamente, rappers em outros lugares que usaram dessa filosofia para compor suas rimas, mas Nova York é a meca dos caras, e eles chamam de fato meca, né? É o nome que eles dão para Nova York, é a meca. E é ali que a ideia aconteceu, que acontece até hoje, né? Mas o Wu-Tang Clan, ele levou o nível, tipo, muito máximo, assim. E eu comecei a ter essa dimensão sobre os filmes de Kung Fu quando eu comecei a ter ideia sobre os Five Percenters, essa ideia do Homem Negro Asiático, né? Que você percebe que não foi uma escolha tão aleatória dele samplear os filmes de Kung Fu. Tipo, ele via muito filme de Kung Fu, RZA, ele consumia muito esse material, ele estava envolvido nos Five Percenters desde os 12 anos de idade, ele estava com um monte de cara que também estava ali envolvido, então não foi uma escolha aleatória, né? Você percebe que o cara teve os motivos filosóficos dele também, espirituais, para chegar a compor um disco que é baseado totalmente nisso, praticamente, né? Sim. Tanto que, cara, só pra citar um som assim, o Deezer, ele tem um som que chama Alphabets. E o refrão, ele consegue... Puta, esse refrão é muito foda, porque ele fala todas as letras do alfabeto rimadas. Todas elas. Isso é muito foda. E o Lord Jamar tem uma outra música que chama Supreme Mathematics, que ele também consegue explicar todos os números todos os números da matemática suprema. Então, se você pegar esses dois sons e ouvir, você já consegue, tipo, ter uma ideia muito foda, assim, do que é essas gírias, do que é essa filosofia, assim. É uns sons que eu vou deixar aqui também pra fazer a playlist depois, que são de extrema importância, assim, pra sacar. Demorou. Animal. Marcola, acho que já passou de uma hora de conversa. Acho que a gente podia encaminhar para as considerações finais, talvez pensar um pouco em como os Five Percenters influenciam as gerações mais novas do rap. Se tem algum nome novo, recente, que você reparou que é bastante influenciado por isso. Como que isso é hoje em dia? Cara, nomes novos, eu não consigo te dizer nenhum que tenha sido relevante a ponto de, sabe, a gente conseguir chegar no som do cara, assim, e conhecer. Mas muita dessa velha guarda ainda tá propagando essa mensagem, né? Como eu falei do de eletrônica, por exemplo, no último disco dele ele já começa com uma fala do Loris Farrakhan, assim, né? O último disco do Busta Rhymes, que saiu tem 2 semanas, ele também tem falas do Farrakhan, que é o novo líder da nação do Islã. Você tem o Lord Jamar, que tá nesse movimento todo, participando dos vídeos dos caras. Você tem o RZA, o Deezer, o Raycon, o Method Man, Ghostface Killah, os caras que ainda levam muito essa ideia pra frente. O Nas também ainda tem uma coisa muito junta ali. Então, eu acho que acontece um movimento de renovação natural, mas a gente tem que entender também que o rap já não é feito como era feito nos anos 90, né? A sonoridade do rap atual, eu não conheço ninguém que fale sobre. A gente tem alguma galera no underground fazendo algumas coisas, mas são pessoas muito desconhecidas. Então, acho que o que prevalece ainda é dentre as pessoas mais antigas. Mas eu sigo algumas páginas dos Five Percenters e eles estão sempre fazendo reunião, inclusive na quarentena teve várias reuniões que eu vi, os caras de máscara e tal, uma juventude negra, assim, muito presente. Então eu acho que a ideia vai continuar se propagando muito facilmente, né? Até porque o Rap 90 ainda é o ponto de referência para quem faz rap hoje em dia, né? Não dá para falar que não seja. Sim. Ainda é a era de ouro para todo mundo, ainda é um momento que o rap se tornou o rap de verdade, o que é o rap, né? O que é esse movimento grande. Então, certamente, quem bebe dessa fonte ainda vai continuar levando ideia para frente, né? E os caras têm, né? Eles estão abertos aí, eles têm um canal no YouTube, eles têm
página no Facebook. Eu andei seguindo uns caras no Twitter, assim, que eu tentei me aproximar, mandar uma mensagenzinha ali pra saber alguma coisa, que são os caras que frequentam ali os parlamentos e tal. Então tá muito presente, velho. Tá muito presente ainda e eu acho que com certeza vai surgir uma galera aí nova que tá fazendo alguma coisa. Inclusive o Fred Gibbs, que hoje é pra mim é o melhor rapper na atualidade, ele se tornou muçulmano recentemente. Então quem sabe aí, né, nos próximos discos a gente não tenha mais umas boas rimas sobre isso, né? Sim, eu posso estar falando alguma besteira, mas o Mos Def, o Yasin Bey é uma referência muçulmana? E isso foi quando ele se converteu. E o próprio Mos Def é engraçado, né? Porque a gente conversou antes, né, sobre o Black Star, né? O disco tem uma referência no Marcus Garvey. E o Mos Def tem um som chamado Mathematics, né? Que ele Uhum. faz um monte de rimas sobre matemática. E é um som que veio do De La Soul, que chama Microphone Mathematics. E a influência é muito direta ali dos Five Percenters, né? Sim. E você pensar, né, que o Black Star tá ali em 98 lançando esse disco, naquela efervescência, então os caras, o Talib, se eu não me engano, ele é muçulmano também. Então os caras certamente têm essa influência, cara. Animal. Cara, mas você conseguiu trocar ideia com alguém dos Five Percenters nessa tentativa aí? Então, não, mas aí o que eu fiz? Eu consegui achar na página no Facebook lá que eles estão, chamado Five Percenters Media, eu acho, eles postam algumas fotos. E eu vi que eles estão ativos e eu mandei uma mensagem hoje, assim. Falei, sou brasileiro, tal, gosto de rap, tô estudando sobre vocês, eu queria saber mais, porque eu queria tentar pegar alguns materiais dos caras, assim, de repente tentar pegar alguma ideia de como tá o movimento hoje, principalmente com o hip hop, tentar ver na atualidade, né, porque a gente tá falando muito de anos 90 e 2000 aqui, né, mas entender como que 2020 isso está se desenrolando. Mas se eu tiver novidade eu vou te falar com certeza. Me fala que a gente veicula ali pelo Balance Fúria, com certeza. Fechou. Acho que é isso. Quer deixar mais algum recado final? Quer passar aí o contato do seu trampo? Alguma recomendação? Fica à vontade. O espaço é seu. Cara, eu acho que é importante assim a gente entender que, independente das ideologias e filosofias que esses grupos tiveram e que algumas delas foram reacionárias, machistas, homofóbicas, que a gente pode conferir aí nos materiais, entender que foram movimentos necessários também para que os negros pudessem se unir de alguma maneira, né? E pudessem sobreviver também, né? Então, acho que é importante ter esse olhar também sobre esses movimentos que mesmo que a gente discorde, eu mesmo não concordo com a maioria das coisas que eles propagam, mas eu acho que é fascinante entender como que eles se organizaram para tentar sobreviver, né? Naquela selva que era Nova York da década de 60 e 70, né? Então acho que é importante fazer o estudo por essa ótica, sim. E a maioria das coisas que a gente conversou aqui, eu me baseei num livro chamado Five Percenters, Islam, Hip Hop and the Gods of New York, que é um cara irlandês, branco, que entrou pro movimento e ele conseguiu reunir material de um monte dos deuses ali, que inclusive conviveram com o Clarice 13X. Tem um outro livro que chama Five Percenters Rap, que também vai ser mais focado na questão do hip hop, né? O trabalho do Jamel Shabazz é muito importante, porque ele é um dos maiores fotógrafos negros da história, e ele tava ali fotografando essa galera, então você vai ver muita foto de Five Percenter ali. E quando você lê sobre os caras, você imagina os caras de um jeito, quando você vê as fotos, você tipo vê os caras de uma outra maneira, assim. E eu acho que esses livros estão em inglês, né? Mas enfim, a gente está fazendo esse podcast também para trazer esse material aí para a galera ter acesso. Mas eu acho que é um ponto interessante, porque a gente falou de então, uma quantidade muito grande de coisa, mas tem muita coisa no livro muito foda para se entender, assim. Principalmente as relações com Malcolm X, para entender mais dessa ideia sobre o homem branco, para entender mais essa filosofia do alfabeto, da matemática, do homem negro original. Acho que a gente conseguiu dar uma síntese bacana aqui, mas esses livros são bons para entender, tipo, no máximo, assim. E bastante artigo também sobre o rap e os Five Percenters, que vai mostrar mais a influência, vai mostrar exemplos de sons que os caras fizeram sobre eles. Então acho que é bacana, assim, dar uma pesquisada. Esperamos algum artigo seu aí sobre os Five Percenters. Será de valioso. Vai rolar, espero que role. Acho que estudar Também. mais um pouco, né? Terminar esses livros aí, tentar entender mais essas influências. Mas acho que é importante, cara. É importante a gente entender, né? Que a Sim, gente bebe tanto dessa fonte americana do hip hop. Acho que é importante entender, né? Até sim. porque o RZA, né? O RZA ele costuma falar que se o hip hop tivesse uma religião, seria os Five Percenters, né? É muito legal essa fala dele, assim. Depois dessa conversa, eu também vou retomar as minhas pesquisas que eu vinha fazendo até aqui, terão continuidade.
não vão se interromper depois do podcast, não. E espero que as pessoas que estão escutando também se sintam entusiasmadas para esse tipo de pesquisa, que é rico demais, mano. Rico demais. Ainda mais quando a gente pega elementos que são singelos, que passam desapercebido, ou parece que sempre tiveram ali, tipo as gírias e algumas referências cotidianas, assim, você vê que tem uma elaboração muito profunda. É muito foda, E, né? e entender também a riqueza que o hip hop tem, né, em todos os seus elementos, né? Sim. Principalmente na escrita, né? Pensar, por exemplo, que tem um rapper chamado Aesop Rock, que ele tem mais palavras únicas do que o Shakespeare. Os caras fizeram esse estudo e chegaram a essa conclusão, assim, né? Então, só para ter um exemplo de como o hip hop é rico, né? E se a gente não entender a origem dessa riqueza, a gente se perde no caminho. E Uhum. também acho que é legal entender essas experiências dos negros, né? Por que eles buscaram se libertar dessas formas, né? Pra gente Sim. também entender para onde a gente pode ir, né? Animal, Marcola. Eu acho que é isso. Agradeço demais a paciência e o tempo destinado para essa conversa. O estudo, a organização, me passou um monte de coisa aí durante a semana para ir vendo. Foi animal. Obrigado, mano. Cara, eu que te agradeço aí, foi muito foda poder falar sobre isso. Eu nunca tinha tido a chance de poder falar desse estudo ainda novo que eu tenho feito. Foi muito legal essa troca, principalmente com você, que tem um podcast aí que tem assuntos muito bons pra gente entender mais a música como um movimento político também, né? Agradeço muito, velho. Agradeço muito. Tô É muito nóis. feliz. É nóis, É Marcola. nóis. Valeu. Valeu.